Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 8, que tem como tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo 6, versículo 3. Bom, o que nós observamos logo de início é que essa escolha de varões, essa escolha de irmãos, não foi uma escolha aleatória, mas pelo contrário, foi uma escolha bem seleta. Não era qualquer varão, não era qualquer tipo de pessoa, não era qualquer obreiro, mas eram varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, logo a gente percebe a importância da palavra diaconia nesse contexto de Atos 6 e versículo 3. Mas o que significa diaconia? Diaconia é a palavra-chave dessa nossa lição e significa serviço de caráter social. Então, é um serviço que tem como intuito ajudar, auxiliar pessoas necessitadas, de forma a estabelecer justiça e equidade. A verdade prática dessa lição nos diz assim: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamento. Então, a escolha feita pelos irmãos da igreja primitiva, ou pelos apóstolos, foi uma escolha sábia. Foi uma decisão sábia. Que decisão foi essa? Escolher, selecionar 7 varões aptos para o exercício das suas funções. Então, por isso que é importante a igreja estar cheia do Espírito Santo para que ela possa resolver os conflitos, os problemas e adversidades de forma sábia ou da melhor maneira possível. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Introdução. Nessa lição, exploraremos a diaconia bíblica, o ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. E o que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. Então, irmão, nós vemos que todos foram chamados para servir. Então, o serviço é a essência do trabalho na igreja. E assim a gente entende que determinados ministérios ou determinadas posições ou cargos ou tarefas na igreja não lhe dá posição de destaque, não lhe coloca de uma posição superior. Não, por quê? Porque todos foram chamados a servir. E o que a gente observa é que o significado de diaconia, o significado etimológico é justamente isso, é servir ao próximo, servir à mesa. Então, por que a diaconia é um ministério tão essencial na igreja? Ele é tão essencial porque é um serviço que exprime amor, proteção, cuidado, solidariedade com o próximo ou com os mais necessitados. E por isso que ele é um serviço de suma importância
para a igreja. O que a gente observa no final do versículo 3 é que os próprios apóstolos atribuíram a essa função, a esse cargo de diaconia, chamando-o de importante negócio. Então aqui a gente consegue ressaltar ou visualizar o quão, ou melhor, a importância da diaconia na igreja. Identificação, tópico 1, a identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrados para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Então, houve um conflito de ordem cultural, de natureza cultural, justamente porque existiam ali os judeus helenistas, né? Esses judeus helenistas eram pessoas que se mudaram, né? Mudaram de nação, se mudaram para outros locais, para outras nações, e por conta disso adquiriu outra cultura e outra língua. É tanto que deixa aqui ele fala assim, ó, por conta disso falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreu era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Então, essa barreira cultural, ela tem mais um cunho e ela se desenrola mais num sentido étnico-cultural. Por quê? Eles se sentiam estrangeiros dentro de Jerusalém. Porque eles, como eu disse, eles eram imigrantes, mudaram-se do seu país de origem para outros países, para outras nações, né? E falavam agora somente em grego, tinham uma cultura diferente, uma etnia diferente, e eles achavam que a discriminação por parte dos hebreus era por conta da sua etnia. Só que a gente vê que essa percepção dos judeus helenistas ela era uma percepção equivocada, porque essa falta de assistência às viúvas gregas ou às viúvas que faziam parte do grupo de judeus helenistas, ela aconteceu por falta de organização. Então foi mais algo de cunho administrativo. Por quê? A igreja ela cresceu exponencialmente. Por conta disso, os apóstolos não conseguiam mais dar conta da demanda. Então a liderança ela ficou sobrecarregada. E aí por conta disso, eles não conseguiam dar a devida assistência a todos. E aí esse foi o primeiro problema, né? Um problema de ordem administrativa, de ordem numérica, cresceu muito rápido a igreja. E aí os apóstolos não davam conta de fazer o serviço espiritual e material ao mesmo tempo. Então esse foi o problema. Conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Atos, capítulo 6, versículo 1, parte B. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social.
Então, irmãos, o que a gente observa aqui é que a igreja, ela tem a esfera espiritual, mas tem também a esfera social. A igreja, ela é um organismo, né, no qual Cristo é o cabeça e os crentes e os cristãos são os membros, mas ela também é uma organização. E a gente percebe que a igreja de Jerusalém, ela enfrentou um problema de ordem administrativa. Por quê? Porque não tinha organização. E aí, por conta disso, ou seja, por conta do grande número de pessoas, os apóstolos não conseguiam prestar a devida assistência a todos. E aí esse problema de ordem social, ele começou a se instaurar na igreja. Então, o que a gente observa é que a igreja, ela não é só um organismo, mas ela é também uma organização. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Então, os apóstolos identificaram os conflitos, identificou esse problema e partiu para a solução, que foi a escolha desses 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E fizeram uso deste apoio, desse auxílio dos diáconos para servir essas pessoas necessitadas. Então, enquanto eles estavam cuidando da parte espiritual, da parte da oração, ensino, evangelização, nós surge os diáconos com a função de cunho social, né? Ajudando os necessitados, servindo à mesa. Ponto 3. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se, dessa forma, um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, irmãos, a prioridade, qual é a prioridade? A esfera espiritual ou a esfera social? A partir da leitura desse ponto aqui, 3, a gente entende que a prioridade, ela entra tanto a prioridade é tanto a esfera espiritual quanto a esfera social, né? Não podemos negligenciar uma ou privilegiar uma em detrimento ao outro. Ou ainda, não podemos privilegiar a esfera espiritual e negligenciar a social, ou vice-versa, mas precisamos estabelecer a mesma prioridade para as duas esferas. Ou seja, tanto a espiritual quanto a social têm a mesma prioridade. Tópico 2: a delegação de tarefas. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro. Então, irmãos, perceba que se os apóstolos deixassem de cuidar do serviço espiritual, a oração, a ministração da palavra, a evangelização, e passassem a focar no cuidar dos mais necessitados, que entra a questão do serviço social, eles estariam negligenciando o espiritual, né, em favor do social. E, portanto, estaria resolvendo o problema social, mas criando um outro problema na esfera espiritual. Então, perceba que tanto um quanto o outro é de extrema relevância e os dois fazem parte de uma única missão da igreja.
Ponto 2. Não há conflito entre tarefas. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Então não é que um se opõe ao outro, não é que um seja melhor, maior ou mais espiritual que o outro, né? Tanto a esfera espiritual quanto a esfera social, elas têm a mesma relevância dentro da igreja ou dentro da missão da igreja. Então perceba que se a igreja ela ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha na sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração, ela perde a sua essência e deixa de ser igreja de Cristo. E por isso ela falha também na sua missão. A diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Então, em Atos 6, versículo 3, na parte B, eles falam o que? Eles atribuem a esta função importante negócio. Então, a diaconia não era um serviço qualquer. E não era também qualquer pessoa que poderia exercer aquela função. Mas eram pessoas que estavam aptos para o exercício dessa função. E quem eram essas pessoas? Quais as características dessas pessoas? Pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Então nós vemos aqui o grau de importância da diaconia dentro da igreja. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior. Então, infelizmente, atualmente, algumas pessoas enxergam a diaconia, né, o diaconato, como um obreiro de classe inferior, né, ou como um serviço inferior. Mas a gente percebe aqui em Atos 6 e 3 que não é dessa forma que a igreja primitiva enxergava os diáconos, né? Pelo contrário, eles atribuem a esta função um importante negócio. Então, perceba também que a prova é que os irmãos não escolheram qualquer um. Então, era um grupo seleto de pessoas. Não era qualquer pessoa que poderia assumir aquele cargo. Então, por isso a gente vê aqui a grande importância do diaconato na igreja. Ponto 3, ou melhor, tópico 3, seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores. Às vezes pensamos que essa exigência era apenas para os dias bíblicos,
o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que decidiram apenas servir às mesas, dedicariam apenas em servir às mesas, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Então o comentarista aqui ele toca em um ponto importante, que é o quê? O grau ou nível de responsabilidade e cuidado da função pastoral. Então, se para os diáconos, que têm como função servir à mesa, eles precisam ter boa reputação, imagine então para os pastores. Porque se os diáconos eles servem a um grupo menor de pessoas, o pastor ele serve a toda a igreja. Então ele serve a um grupo maior de pessoas. Então, como ele serve a um grupo maior de pessoas, então se o número de pessoas é maior, o nível de exigência, de responsabilidade, de cuidado e de impacto é maior também. Né? Essa responsabilidade ela é proporcional ao número de pessoas. Né? Então, quanto maior o número, quanto maior o grupo de pessoas, então maior a responsabilidade. Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, defender a boa ortodoxia, isto é, doutrina correta, era importante, mas incompleto. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui é a importância do ser cheio do Espírito Santo. Então, não basta ter uma doutrina ou defender uma doutrina correta e não ser cheio do Espírito Santo. Então, é preciso ter essa postura correta, né? E é preciso ser cheio do Espírito Santo também. Da mesma forma, é possível também uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Então, o que nós entendemos aqui é que uma coisa não pode funcionar sem a outra. Então, o ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Então, essas qualificações, elas são essenciais, né? E para funcionarem corretamente, uma precisa da outra, né? Então, não pode funcionar, uma coisa não pode funcionar sem a outra. Então, precisa-se de boa reputação, cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e também ter sabedoria. Então, o ideal é possuir as 3 qualificações ou as 3 características para o exercício da diaconia. Conclusão. Portanto, a igreja deve cuidar tanto do espiritual quanto do social. Por quê? A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Né? Então, se há um necessitado em nosso meio, nós devemos cuidar, proteger, oferecer amor e prestar assistência a essa pessoa necessitada. Porque fazendo assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Amém, irmãos? Então, assim nós chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.